Irmãos, irmãs, chegamos no terceiro domingo do Advento, 12 de dezembro, também na América, a festa, ou melhor, a solenidade da sua padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe. Hoje, domingo, é conhecido como o Domingo da Alegria, em latim, Gaudete. Alegria por quê? Do quê? Da chegada próxima do Senhor. Estamos então com o evangelista que nos diz, no capítulo 3, versículos 10 a 18. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntavam a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O terceiro domingo do Advento é celebrado como o Domingo da Alegria, no latim Gaudete. Hoje a igreja pode se vestir da cor rósea para caracterizar esta alegria, esta proximidade do grande encontro com o Senhor. O profeta Sofonias hoje fala a nós, convida a cidade de Jerusalém e todo o seu povo à alegria, porque o Senhor está no meio dela. Ela é chamada a deixar o desânimo e a desfrutar da presença do Senhor, elevar louvores a Ele e fazer festa. Meus irmãos, como chamado do profeta Sofonias, com toda Jerusalém, nós queremos hoje começar a viver com alegria um novo tempo. O evangelho que ouvimos, por sua vez, apresenta as condições para a construção de uma nova história, de uma nova sociedade. O Natal se aproxima, meus irmãos, e corremos o risco de comemorar um mero aniversário do menino Jesus, e não a sua vinda, sua presença em nossa vida como caminho, verdade e vida. Precisamos tomar cuidado. Encontramos-nos novamente no evangelho de hoje com João Batista, que entusiasmava as pessoas com o que ouviam falar do Messias, a ponto de perguntarem: que devemos fazer? A pregação de João era tão eloquente, tão convincente, que as pessoas se perguntavam: que devemos fazer? Aliás, essa pergunta básica era já feita nas primeiras comunidades cristãs, para aqueles que se preparavam, ou feita por aqueles que se preparavam para o batismo. 3 grupos, como vimos no Evangelho, de pessoas recebem a resposta de João, o precursor.
Primeiro grupo de pessoas, o povo. O que João dizia para o povo? Que queria saber o que devia fazer. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. A partilha, mais do que esmola, não é? E muitas vezes os que partilhavam, os que davam alguma coisa, eram os pobres, não é? Os pobres não tinham 2 mudas de roupa, era uma só. Talvez, quem sabe, os que estavam em melhores condições tinham 2 ou mais mudas de roupa, não é verdade? Então, o primeiro requisito para uma sociedade mais sadia e mais humana, a partilha. O valor que o mundo ainda não aprendeu. O mundo aprendeu a produzir, consumir, não é? Gastar, acumular. Partilha, um valor essencialmente evangélico humano. Segundo, os cobradores de impostos. Eles que eram odiados pelo povo, pois à força obrigavam ao imposto, força verbal, policial, que intimidava qualquer um. O imposto gera injustiças e enriquecimento ilícito, o que não é diferente de nossa sociedade de hoje. O imposto deve ser sempre revertido em benfeitorias para aqueles que o pagam. E a gente sabe que não é assim. O que João dizia? Não cobrem a mais do que a taxa estabelecida. E como está caro o custo de vida. Como estão pela hora da morte, como diz o povão, os impostos. 3. Os soldados também perguntavam. Os soldados eram encarregados de manter a ordem. E eles, então, eram exortados a não praticar a violência. Os soldados é para fazer escolta, é para dar proteção, é para acompanhar as pessoas e não para praticar a violência, como normalmente acontece, infelizmente. E às vezes tomando dinheiro à força do povo e fazendo falsas acusações. Deviam proteger o povo e não abusar do poder. Mas acontecia o contrário. Quem sabe hoje, né? Também quantos abusando do poder. João insiste em dizer que apenas prepara o caminho para o Messias. E ele, o Messias, quando chegasse, batizaria então no Espírito Santo e no fogo. Sinal, da adesão e do compromisso na construção de uma nova história. Aqueles que fossem batizados por Jesus, o Messias. Ninguém, meus irmãos e minhas irmãs, está excluída da experiência de Jesus na nova sociedade proposta por ele. Ninguém fique de fora. A conversão proposta por João é caminho aberto para todos. Por isso que o advento é um novo tempo, é tempo para recomeçar. Advento é tempo de rever a vida, rever princípios, rever valores, dar passos, olhar mais longe. O que devemos fazer? Aderir ao convite do apóstolo Paulo hoje aos Filipenses e alegrarmos-nos no Senhor, fazendo com que nossa bondade seja conhecida por todos. Ser bom, olha aí, ser justo, ser honesto, ser alegre, um modo concreto de preparar a vinda do Senhor. E neste tempo especial do Advento, não tenhamos medo de nos colocar diante de Deus, apresentando a Ele as nossas necessidades, na certeza de que Ele guarda nossos corações e pensamentos. É nele que teremos vida nova. Nós acreditamos numa vida nova? Nós nos preparamos cada dia para uma vida nova? É isso que o Advento pede de nós. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.